Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Já estamos quase terminando o livro de Deuteronômio. Hoje mais 3 capítulos, capítulo 25, 26 e o capítulo 27. Capítulo 25 Moisés continua falando sobre as diversas leis e tocando a questão social da nação. O que nós temos do verso 1 ao verso 3 do capítulo 25? Orientações sobre o limite para punições corporais. Então nós temos aqui sobre o ensino, sobre a punição por chicotadas. Então, que Deus está colocando tem um limite. Ou seja, porque eu e você, o ser humano, nós temos uma facilidade para exagerar, para ir além do que devíamos. Então ele traz essa orientação de como deveria ser essa punição. Quando você lê, você percebe muito claro como deveria ser a orientação dos juízes, como deveria ser a orientação dos juízes nessa causa ali no tribunal, até onde deveria ir, ok? E aí nós temos no verso 4, a lei sobre não amordaçar o boi que debulha. Não amordaça o boi enquanto está debulhando o cereal. Muito interessante, que esse texto vai ser citado no Novo Testamento como um exemplo para aqueles que dedicam-se à obra de Deus, como direito de também receber o seu salário, como o sacerdote e o levita que recebe. Lei sobre o casamento, nós temos aqui lei sobre o casamento no verso 11 ao verso 12. Deixa eu ler para você aqui, verso 11 ao verso 12, diz assim, ó: se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Não tenham piedade. Verso 3, não tenha na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, em maior ou menor. Verso 13 já está falando sobre as medidas, né? Então, o que nós temos aqui? Do verso 11 e 12, penalidade por desonra em conflito. Então, o que está falando aqui é no caso da mulher que está desonrando um homem. Eu não citei, mas do verso 5 ao verso 10 aqui, lei sobre o casamento. A partir do verso 5, se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. E aí, essa orientação ela é muito importante, porque ela já foi citada também em Levítico, ok? E aí nós temos verso 11 e 12, que é o que eu falei com vocês, a desonra, a penalidade pela desonra em conflitos, e o verso 13 ao verso 16, padrões justos de pesos e medidas. Eu li aqui o verso 13, Deus está trazendo essa orientação, e é tão interessante que lá na frente, lá em Jeremias, uma das reclamações de Deus com o seu povo é a balança enganosa. Então, é uma realidade que os antigos vão lembrar disso, né? A gente não tinha essa balança com tanta precisão e a balança tinha que ser aferida. Então, uma orientação de Deus para que não tenha balança enganosa, ok? Padrões justos de medidas e de pesos. E aí, o verso 17 ao verso 19 faz uma citação aos amalequitas, aqueles que atacaram a nação de Israel enquanto peregrinavam no deserto. É aquele momento que Moisés está no cume do monte, estendendo as mãos, Arão e Ur sustentando seus braços e Josué está em batalha, ok? O verso 15 do capítulo 25, eu acho que ele mostra muito desse capítulo. Diz assim, deve ter pesos exatos e justos e medidas exatas e justas para que os teus dias sejam prolongados na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o que eu posso te ensinar aqui no capítulo 25? Deus enfatiza e importa e mostra a importância, irmãos, da justiça e da integridade nas relações sociais, nas relações comerciais, destacando que a honestidade reflete o caráter de Deus. E isso vai promover bênçãos e longevidade na terra prometida por Deus. Vou repetir, porque eu acho que isso nos ensina muito nos dias de hoje. A importância da justiça e da integridade nas relações sociais e comerciais. Então, na relação comercial não vale tudo, não. Tem um limite. E a Bíblia nos deixa aqui muito claro
no capítulo 25. Vamos para o capítulo 26 de Deuteronômio. Ele fala, capítulo 26, capítulo 26, ele fala dos primeiros frutos e dos dízimos. Mais uma vez, os dízimos é citado aqui. Então ele fala dos primeiros frutos. Do verso 1 ao verso 11, do capítulo 26, o que a Bíblia está nos ensinando? Instruções para oferta dos primeiros frutos. O que a Bíblia está nos ensinando? Preste muita atenção. Deus já está ensinando o seu povo sobre a primícia, sobre colocar Deus em primeiro lugar. Lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer, o que Jesus diz? Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ou Deus é o primeiro, ou ele nunca vai aceitar, nunca será o segundo na sua vida. Ele é o primeiro, só este lugar que ele aceita. Então ele fala das instruções para como ofertar os primeiros frutos, lembrando que lá em Gênesis, Abel entregou das primícias, os primeiros frutos. Essa é uma das razões que a oferta dele foi aceita e a de Caim não. Do verso 12 ao verso 15, nós temos procedimento para a oferta do dízimo a cada 3 anos. Pastor, eu entrego o dízimo a cada 3 anos? Não. Leia esse texto, você vai entender. O dízimo é 10% de tudo aquilo que vem à minha mão. Aqui o verso 16 ao verso 19 é a renovação do compromisso com Deus. Eu tenho aprendido que na minha caminhada e na sua caminhada vão ter momentos muito marcantes, onde eu e você vamos poder renovar esse nosso compromisso com Deus. Um exemplo claro é a ceia, a Santa Ceia. Ele é um momento de renovação do nosso compromisso com Deus. O verso 11 do capítulo 26, eu acho que ele mostra muito esse capítulo, diz assim: e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te deu a ti e à tua casa. Tu, o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Eu aprendi que eu tenho que celebrar tudo aquilo que Deus me deu, seja pequeno ou grande. O que o capítulo 26 nos ensina, de forma prática, para mim, para você entender, que eu tenho que ter gratidão e alegria como resposta às bênçãos de Deus. Tenha, irmão, tenha alegria, gratidão. Gratidão e alegria por tudo aquilo que Deus tem te dado. Celebre isso. Isso vai fazer o seu coração se tornar grato. Celebre, celebre. E aqui a Bíblia está nos ensinando sobre os primeiros frutos, sobre colocar Deus em primeiro lugar, sobre dizimar. Ou seja, isso é um reconhecimento da soberania de Deus, da sua provisão divina sobre a minha vida. E além de ser uma forma de compartilhar a generosidade de Deus com os outros, especialmente aos menos afortunados. Vamos para o capítulo 27, para a gente terminar o dia de hoje. Capítulo 27, nós temos a cerimônia de renovação. Renovação da aliança. Do verso 1 ao verso 8 do capítulo 27, o que nós temos aqui? Instruções para escrever a lei em pedras e conduzir até um altar no Monte Ebal. No Monte Ebal. Na cultura não só do povo de Deus, mas de todos, subir ao monte é um lugar onde eu vou abençoar ou eu vou amaldiçoar. E aqui a orientação, escreve a lei. Interessante que ao longo do Pentateuco, nós vamos ver muito essa expressão, escrever a lei. Escrever a lei. Do capítulo 17 de Deuteronômio, o rei deveria escrever a lei, deveria meditar nela. Moisés escreveu a lei. Então, esse escrever aqui traz essa ideia de guardar. Guardar. Promessa que nós temos aqui no Novo Testamento é que o Espírito Santo escreveria essas palavras, essa lei no meu e no seu coração. Então, tenha ela escrita. O verso 9 ao 14, o que nós temos? A cerimônia de bênção e maldição. Então, nesse monte, eu vou abençoar ou eu vou amaldiçoar. Então, é a cerimônia daquele que iriam abençoar e daquele que iriam amaldiçoar. Eu e você fomos chamados para abençoar. Abençoe, abençoe. Sempre abençoe. Entendeu? E aí, o verso 15 ao verso 26, o que eu tenho? Verso 15 ao 26, eu tenho aqui pronunciamentos de maldição por desobediência. Pronunciamento de maldição por desobediência. Guarde isso no seu coração. A maldição só vai encontrar lugar na minha vida e na sua vida se nós dermos razão, motivo para ela acontecer.
E a desobediência é que gera maldição na minha vida e na sua vida. Verso 9 e 10 traduz bem esse capítulo 27. Então Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: fique em silêncio e ouve, ó Israel. Neste dia tu te tornaste povo do Senhor, teu Deus. Ouve, pois, a voz do Senhor, teu Deus, e cumpre os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno. E aí, o que eu posso te ensinar de forma prática no capítulo 27, para a gente terminar o dia de hoje? Eu queria destacar aqui a solenidade, a importância da obediência da lei. A obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. Então, um ato de adoração em meio a manter-se aliança com Deus gera bênção. Gera bênção. Agora, meus irmãos, um caminho, uma escolha de desobediência vai gerar maldição. E aqui eu vejo de forma muito clara que a expressão da identidade do povo de Deus é fundamental para que esse povo seja abençoado por esse Deus. Escolha o caminho da bênção, escolha o caminho da vida, escolha o caminho da obediência. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui no capítulo 28, capítulo 29 e o capítulo 30. Nós vamos finalizar o livro de Deuteronômio. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã, em nome de Jesus.